sejam bem-vindos a mais um Os Três Poderes, o programa de análise política de Veja.com. Eu sou Ricardo Ferraz e, a partir de agora, me junto ao melhor time de colunistas do Brasil, formado por Matheus Leitão, Clarissa Oliveira e José Casado, para juntos analisarmos tudo aquilo que foi destaque no mundo da política ao longo da semana. Lembrando a você que estamos ao vivo no site Veja.com, também em nosso canal no YouTube e em nossa página no Facebook. Assim que esse programa chegar ao fim, ele fica disponível também em nosso perfil no Instagram. Como sempre, começamos com a capa da revista Veja, que chega hoje às bancas de jornal e também às casas de nossos assinantes em todo o país. Capa essa que destaca a reeleição ou golpe, uma frase que parodia o lema da independência do Brasil, quando há 200 anos Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, gritou independência ou morte, uma bomba que tem data marcada para disparar, que é justamente 7 de setembro de 2022, a data comemorativa de 200 anos da independência do país. A convocação de Bolsonaro para as manifestações de 7 de setembro pode fazer com que as comemorações dos 200 anos da independência entrem para a história, pelos motivos errados, ataques à democracia e confrontos. Mas uma vigorosa reação da sociedade começa a desarmar esta bomba. Vocês se lembram que no ano passado, durante o 7 de setembro, Jair Bolsonaro fez a conclamação para que seus apoiadores fossem às ruas e, em uma fala extremamente golpista, ele disse, por exemplo, que não iria respeitar as decisões do Supremo Tribunal Federal, abrindo uma crise entre poderes que necessitou da entrada do ex-presidente Michel Temer para colocar panos quentes, na medida em que Bolsonaro estava arriscando, inclusive, sofrer um processo de impeachment. Agora, ele volta à carga, principalmente no que aconteceu no domingo, com a convenção que lançou a sua candidatura à presidência, a sua reeleição, a tentativa de reeleição, no Maracanãzinho, aqui no belo Rio de Janeiro, e o presidente voltou à carga, atacando novamente o Supremo Tribunal Federal e o processo eleitoral, colocando em dúvida principalmente as urnas eletrônicas, tema que a gente tem debatido largamente aqui nos Três Poderes. Agora, dessa vez, houve uma reação. Na semana passada, a gente conversava aqui sobre determinados silêncios da sociedade civil. No entanto, um grupo de juristas articulou uma carta aos brasileiros, a exemplo daquilo que foi feito em 1977 pelos estudantes e pelos professores da Faculdade de Direito de São Paulo, do Largo de São Francisco, a mais antiga faculdade de Direito do Brasil, quando, em 1977, questionando a ditadura, o então professor Goffredo Silva Teles, um dos principais juristas do Brasil, entrou em campo para repudiar a ditadura e pedir o restabelecimento da democracia e do Estado democrático de direito. Agora, essa carta, que já foi assinada por mais de 300 mil pessoas, fala de um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Carta essa que foi classificada como uma mera cartinha pelo presidente da República. E um outro documento, esse articulado por empresários ligados principalmente à Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e também a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, também será lida no dia 11 de agosto em um ato público, onde esses documentos vão reafirmar a necessidade da normalidade democrática e de qualquer candidato, qualquer que seja ele, aceite os resultados das urnas. Esta carta, o presidente da República desclassificou dizendo que esses empresários, principalmente os banqueiros, estavam descontentes depois que ele implantou em sua gestão, por meio do Banco Central, o PIX, que, segundo ele, teria desonerado os bancos. Chega de conversa, feito esse resumo, eu chamo aqui Matheus Leitão. Uma boa tarde a você. Como é que você vê todas essas movimentações, principalmente em torno desta articulação da sociedade civil em resposta às falas golpistas de Bolsonaro? Boa tarde, Ferraz. Boa tarde,
a todos. Bom, a gente sabe que as duas últimas provocações, né, do atual presidente não deram certo, né? Elas ficaram pelo caminho. Primeiro ele tentou ir falar mal das urnas eletrônicas para os embaixadores. Depois ele fez essa convocação para o 7 de setembro, né? Ele queria espalhar dúvidas sobre a urna eletrônica, intimidar os opositores. E o primeiro caso a gente conversou aqui na semana passada, né? Teve nota de defesa do TSE, inclusive de servidores de órgãos estratégicos para o Bolsonaro, como a Polícia Federal, né? E a ABIN, né? E essa semana surgiu de maneira forte essa manifestação da sociedade civil, empresário, como você disse, intelectuais, né, banqueiros, juristas. E uma delas é essa carta organizada pela USP, que será lida no dia 11 de agosto. É importante lembrar, como você disse, né, Ferraz, que os nomes, né, que estão envolvidos aí remetem a um fato histórico. Né? Naquele mesmo lugar houve a carta lida pelo professor Goffredo Telles, um marco na redemocratização. Né? A sociedade manda recados de que está acordada, e isso é muito importante. A capa da Veja também fala de algo totalmente inaceitável, né? Que é o sequestro do 7 de setembro, como se fosse uma festa bolsonarista. E a gente precisa lembrar novamente aos brasileiros, né, que esse 7 de setembro é muito importante, são os 200 anos da independência. Né? Uma boa tarde a você, Clarissa Oliveira. Confusão, né, no front aí. A gente falava na semana passada de certos silêncios que foram mantidos durante muito tempo, apesar dessas falas do presidente da República. Setores produtivos da economia haviam se mantendo calados, provavelmente não querendo comprar aí uma briga com o governo, porque pode, de fato, prejudicar determinados setores da economia. Mas agora, banqueiros, empresários do setor industrial tomaram posição, não em nome de determinado partido, mas em nome do Estado Democrático de Direito. São pessoas que fazem parte da elite do país, mas que empregam muita gente e que têm uma importância estratégica em qualquer país. Como é que você vê que essas entradas desses empresários se posicionando publicamente pode, de alguma forma, mudar as peças do tabuleiro? E como é que você vê o impacto dessa ação no cenário eleitoral? Uma boa tarde a você. Boa tarde, Ferraz. Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente. Bom, a primeira coisa assim, que me chama a atenção de uma maneira muito drástica em relação a essa história toda é que é um problema imenso para o presidente Jair Bolsonaro que ele mesmo criou, né? Então, a partir do momento em que essas entidades conseguiram provocar uma repercussão desse tamanho, o que mais se destacou ali para mim é uma informação que foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, essa semana, de que houve uma tentativa de mais de 1.500 ataques hackers à página na internet que estava fazendo a coleta dessas assinaturas, ao mesmo tempo em que o presidente Jair Bolsonaro fazia ali aquela referência a uma cartinha, ficava desmerecendo esse movimento. E aí dá para a gente deixar de lembrar o quanto está escancarada essa lógica do bolsonarismo de que eles precisam aniquilar os adversários, eliminar, seja como for, fuzilar, petralhar, seja o que for. A sensação que dá é, olha, estão falando uma coisa que a gente não gostou, olha, a coisa tomou uma proporção que a gente não planejou. Vamos derrubar isso aí, vamos enforcar, vamos calar, né? E aí, eu não pude deixar de lembrar de um episódio que até o Matheus Leitão vai se lembrar, porque a gente tem um grande amigo em comum que está envolvido aí, o Ulisses Campbell, que já foi repórter da Veja, escreveu um livro certa vez recentemente sobre a Suzane von Richthofen, né, que assassinou os pais. E aí, o que aconteceu? Quando ela soube que esse livro estava tomando corpo, que ele ia causar uma repercussão forte, ela entrou na justiça e tentou impedir a divulgação do livro. Só que o livro, até então, não era nenhum grande alarde. Por causa da atitude dela, isso foi parar no Supremo Tribunal Federal e o livro se transformou num best-seller. Eu acho que, claro, ninguém aqui está comparando diretamente Jair Bolsonaro e Suzane von Richthofen, mas é a mesma lógica. Vamos tentar calar quem está falando contra a gente, e aí a gente resolve o problema, só que não é isso que acontece. O que acontece é que esses setores que se viraram alvos desse ataque do governo e de bolsonaristas acabaram reagindo ainda mais. E aí a reação tomou uma proporção muito maior. Para mim está muito claro que o presidente Jair Bolsonaro e os seus apoiados se enforcaram em todo esse episódio.
a você. A campanha petista, Luiz Inácio Lula da Silva, tem tentado desde o início se colocar como uma opção da democracia contra aquilo que a gente poderia classificar como golpismo de Jair Bolsonaro. Ele faz parte da estratégia petista angariar votos, mesmo com aquelas pessoas que não são seus simpatizantes, dizendo assim: olha, você pode não gostar de mim, mas eu sou aquele que é capaz de alguma forma, manter a normalidade democrática, enquanto meu adversário está ameaçando romper a ordem institucional. De alguma forma, como a Clarissa colocou, você vê que Bolsonaro deu esse empurrãozinho que talvez estivesse faltando aí na campanha petista? Uma boa tarde a você. Boa tarde a você, a Clarissa, a Matheus. Olha, eu acho que o PT está fazendo o jogo certo. O Lula está fazendo o jogo certo neste momento. Ele está oferecendo aquilo que o Jair Bolsonaro está descartando, jogando no lixo. Qual é o quadro que nós temos? O Bolsonaro sentiu o golpe, está claro. É uma situação esdrúxula, paradoxal. Ele passou 3 anos insinuando um golpe, está sentindo o golpe nesta semana. E está demonstrando esse sentimento durante toda esta semana. Ora, ele se refere à cartinha desqualificando, ora se diz paladino da democracia, mas o fato é que ele está demonstrando que sentiu a pancada. E está sendo uma pancada, de fato, no sentido político. Por quê? Pessoal, qual é a razão desse medo que ele tem hoje, ou demonstra ter? É que você tem uma mobilização de organizações civis caracterizadamente suprapartidária, e isso pode se multiplicar. Ela está programada para o dia 11 de agosto. 5 dias depois, você tem o início da propaganda eleitoral no rádio, na TV e na internet. Obviamente, as imagens, a repercussão disso vai se espraiar. Tá? Não vejo como não acontecer isso. E você tem um candidato à reeleição que se colocou no alvo. Ele passou 3 anos se colocando nesse alvo. Obviamente, ele tem que estar preocupado, muito preocupado, e demonstra essa preocupação porque ele assumiu o risco, hoje, de não chegar ao segundo turno. Essa é uma realidade. É uma possibilidade, mas é uma possibilidade realista. Então, evidentemente, o Lula, na liderança, está fazendo o jogo certo. Ele não assume, ou não tenta assumir, entende, o comando desse processo, até porque seria impossível para ele, muito ruim, seria desastroso, mas ao mesmo tempo ele capitaliza na medida que lhe é possível capitalizar. Acho que, no caso dos empresários, apenas uma nota, acho que os empresários estão dizendo claramente o tempo inteiro: a instabilidade política institucional é ruim para os negócios. E por isso eles estão engajados nessa mobilização. Bom, então vamos falar dessa possibilidade de a eleição se encerrar ainda no primeiro turno, porque esta possibilidade, como trouxe o Casado aí, foi registrada na mais recente pesquisa Datafolha de intenções de voto, que foi divulgada ontem. Nós tivemos aí ao longo da semana também uma pesquisa IPESP, e a outra divulgada pela FSB BTG Pactual. A diferença entre Bolsonaro e Lula se mantém em todas as pesquisas, mas no Datafolha a possibilidade da eleição se encerrar no primeiro turno está mais delineada. Vamos a esses números, então, do Datafolha. Lula, na pesquisa, estimulou que o nome dos candidatos é apresentado ao eleitor. A gente tem aí 47% de intenção de voto para
o ex-presidente do PT. Depois, em seguida, vem o atual ocupante do Palácio do Planalto, com 29%, e Ciro Gomes, do PDT, em 8%. Todos os outros candidatos encabeçam ali um pelotão da lanterna com cerca de 2%, liderado principalmente pela candidata do MDB, Simone Tebet, e também pelo candidato do Avante, André Janones. Não sabem em quem vai votar, não responderam 6%. Com isso, Lula tem 52% dos votos válidos, sendo que basta 50% mais um voto para que ele se sagre vencedor da eleição no primeiro turno. Aparentemente, é o mesmo cenário que vem sendo observado há muito tempo já. Essa diferença de 18 pontos, ela vem se mantendo ao longo do tempo. Só que quando a gente abre as cortinas e olha ali no detalhe, a gente percebe que houve alguma movimentação, principalmente em um eleitorado que é bastante estratégico neste momento para o ex-presidente Lula, que é o voto feminino. Entre as mulheres, Bolsonaro conseguiu recuperar algum terreno, inclusive fora da margem de erro. Recuperou 5%, sendo que Lula ainda mantém a dianteira de 46% a 27%. E já Lula compensou esta defasagem com 4%, uma variação dentro da margem de erro. Matheus Leitão, como eu disse, de alguma forma o eleitorado se movimentou, embora a diferença ainda continue sendo expressiva e dentro de uma mesma tendência. Você vê alguma possibilidade de modificação nesse quadro há praticamente 2 meses da eleição? Preciso esperar, né, Ferraz, o próximo mês. Né? O próximo mês vão os benefícios criados pelo presidente Jair Bolsonaro junto com o Congresso Nacional vão chegar até o bolso do eleitor. Né? A gente vê que a pesquisa da Datafolha mostrou que se permaneceu o mesmo quadro, né? Pouquíssimo. Né? O ex-presidente manteve a pontuação e o atual presidente cresceu 1 ponto. Mas se você for olhar especificamente, como você mostrou, o presidente Jair Bolsonaro cresceu 6 pontos entre as mulheres, cresceu um pouco dentro da margem de erro entre aqueles que recebem até 2 salários mínimos, cresceu 5 pontos entre os evangélicos. Então, a gente vai somando e vendo que o presidente Jair Bolsonaro recuperou um pouco, mas ainda é insuficiente, né? E aí eu queria chamar a atenção para o nosso leitor aqui da revista Veja por um dado muito importante. A diferença do ex-presidente Lula no Nordeste e no Sudeste, né, que tem 70% do eleitorado, é o que tem feito a diferença para que o ex-presidente Lula, né, mantenha uma diferença folgada. E é também importante dizer, eu conversei essa semana com o Antônio Lavareda, da pesquisa IPESP, cientista político, e ele disse o seguinte, que nesse quadro em que vai ganhar no primeiro turno, não vai ganhar no primeiro turno, quando se fica essa discussão, o eleitor pode chegar naquela última hora e fazer um voto útil. E isso é preocupante para o presidente Jair Bolsonaro. Por quê? À medida que for chegando perto do dia 2 de outubro, né, o eleitor do Ciro, por exemplo, que é um eleitor de centro-esquerda e tende mais a votar no Lula no segundo turno, ele pode escolher votar logo no primeiro turno para resolver a questão. Então, esses são os dados e é essa leitura que está sendo feita no momento atual. Mas tudo pode mudar, né? Eleição é aquela coisa. Nuvem, política, né? É igual nuvem. Você olha, está de um jeito, daqui a pouco você olha de novo, está de uma forma diferente. Mas o quadro atual é muito favorável ao ex-presidente Lula e desfavorável ao presidente Jair Bolsonaro. Clarissa, nós vamos detalhar aqui no nosso próximo ciclo de debates essa busca pelo primeiro turno por parte do ex-presidente Lula, mas eu queria tratar com você ainda alguns aspectos desta pesquisa, levando em consideração principalmente aquilo que o Matheus estava destacando, né, nas diferenças regionais, nas diferenças entre mulheres e homens, e queria saber de você se você vê algum campo fértil aonde o presidente Jair Bolsonaro pode, de alguma forma, buscar votos, né? Porque, lembrando que a gente tem aí 71% de consolidação do voto.
Ou seja, as pessoas já meio que se decidiram em quem que elas irão votar antecipadamente, mais costumeiramente, diferentemente do que costuma acontecer nas eleições. Ou seja, não tem voto solto. Se o presidente Jair Bolsonaro quiser recuperar algum terreno, ele precisa tirar voto de Lula. Tem algum caminho que você enxerga onde isso pode, de alguma forma, acontecer? Você sabe, Ferraz, que esse é justamente um dos pontos que são levantados nos bastidores pelos aliados do próprio presidente Jair Bolsonaro, quando ele fica insistindo nesse discurso do golpismo, da ditadura, de tentar atacar o sistema eleitoral, porque acham que ele está fazendo o discurso errado, não está justamente buscando os votos onde ele deveria estar buscando, que é nesse eleitor de centro, esse eleitor que saiu do governo, retirou seu apoio ao governo Bolsonaro, mas ainda não encontrou uma alternativa. É aquele cara que namora Simone Tebet, que pensa em quem sabe ali, ainda fica buscando uma opção ao centro, pode até olhar para um nome como Luciano Bivar, quem sabe, né? E esse cara está posicionado, mas não necessariamente tão firme. Ontem, a campanha do ex-presidente Lula fez uma longa reunião, eles ficaram reunidos até quase 11 horas da noite, justamente para avaliar esses dados do último Datafolha e ver aonde tem perigo e aonde tem boa notícia, né? Os perigos, foi justamente identificado um crescimento muito forte do presidente Jair Bolsonaro entre as mulheres e também entre os eleitores com até 2 salários mínimos. Na avaliação da campanha de Lula, isso é um reflexo direto do anúncio do pacote de bondades do presidente Jair Bolsonaro, principalmente do aumento do Auxílio Brasil para R$600. Por que eles jogam as mulheres nessa conta e não, como dizem alguns aliados do presidente, é porque a Michele Bolsonaro foi lá, entrou na campanha? Não. Eles acham que é só Auxílio Brasil, porque a mulher é um arrimo de família muito forte aqui no Brasil, é muito comum que elas respondam pelas contas do domicílio e estão ali, então, atentas a esse movimento. Mas eles avaliam que o crescimento foi até menor do que eles imaginavam que poderia ter sido nesse estágio. Como o Matheus bem pontuou, eles acham que tem que sim esperar até agosto para ver como vai ser de fato essa resposta. Eles acham que vai crescer mais a posição de Bolsonaro nesse eleitorado, mas acham que não vai ser nada alarmante. A boa notícia para Lula, aí, na avaliação do time dele, é que a pesquisa mostra também que ele cresceu entre os homens, ou seja, porque tanto é que a diferença entre ele e Bolsonaro geral não se alterou significativamente, né, teve só uma oscilação, e avaliam que ele conseguiu conquistar aquele eleitor mais atento, aquele eleitor mais intelectualizado, e é justamente esse que rejeita esse discurso golpista, ou seja, a avaliação é que se Lula ganhou votos foi porque Bolsonaro ajudou ele a atrair a atenção do empresariado, desses movimentos que a gente estava falando agora há pouquinho. Feito. Casado, a gente vê aí, né, que o Bolsonaro ainda insiste em um discurso de polarização, com o PT dizendo assim, vocês vão querer que um partido marcado pela corrupção volte, ou querem que eu continue porque eu sou uma pessoa honesta, etc. E tal. Esse é o discurso que ele procura, de alguma forma, articular, e vem articulando. No entanto, me parece que esta eleição ela está muito mais ligada a saber se o eleitor dará uma segunda chance a Bolsonaro ou não. De alguma forma, você enxerga no comportamento do eleitorado refletido nessa pesquisa isso que eu estou falando faz algum sentido para você? Tem completo sentido, eu acho. Veja, o que nós estamos tratando aqui? De uma possibilidade de primeiro turno. Lula vencendo no primeiro turno. Ela existe, a pesquisa da Folha sinaliza isso. As outras pesquisas nem tanto, mas a da Folha sinaliza isso. Qual é a chave, suponho, qual é a chave dessa interpretação? Está na movimentação em São Paulo. São Paulo tem 25% um quarto do eleitorado brasileiro. A eleição caminha para ser decidida no Sudeste. E dentro do Sudeste, a chave é São Paulo. O que está acontecendo em São Paulo hoje? São Paulo hoje é o centro da mobilização anti-Bolsonaro. Por quê? Porque ele se colocou no alvo.
O Bolsonaro atua como cabo eleitoral do Lula e vice-versa também, vamos ser realistas, né? Faz parte do jogo da polarização? Faz parte, mas dessa forma me parece uma tática suicida. Daí a avaliação hoje de que é possível até uma vitória no primeiro turno. Agora, eu pessoalmente considero isso extremamente difícil. Por quê? Porque em 2018, Bolsonaro foi eleito com 57% dos votos válidos no segundo turno, 57% ou 55% dos votos válidos no segundo turno. Isso significou 57 milhões de votos. Hoje, no quadro atual, há uma necessidade de quase 70 milhões de votos para se vencer no primeiro turno. Acho muito difícil isso. Mas, como disse o Matheus, em política tudo é possível, inclusive chover no meio da seca. Reforçando esse argumento do Casado, aí São Paulo era justamente o estado onde a diferença entre Bolsonaro e Lula tinha mais diminuído nos últimos tempos, né? E a campanha bolsonarista contava, inclusive, com uma virada nesse cenário, um estado em que Lula venceu apenas uma vez, o PT venceu apenas uma vez na campanha presidencial, que foi em 2002. Todas as outras vezes em que o partido se sagrou vencedor das eleições, isso não aconteceu no estado paulista. Mas vamos falar, então, desta tentativa do PT de faturar a eleição logo no primeiro turno, passar a régua no próximo dia 2 de outubro, sem chance, portanto, ou com uma chance menor, portanto, de contestação do resultado das eleições por parte de Jair Bolsonaro, na medida em que ele teria de contestar também a votação para deputado, para senador, para deputado estadual e federal, para governador, né? E isso criaria um problema, um empecilho muito maior do que contestar apenas uma disputa entre dois candidatos num eventual segundo turno. O PT está tentando fazer articulações ainda nessa reta final para a retirada de algumas candidaturas. É o caso, por exemplo, do candidato do Avante, André Janones, que vem sido intensamente procurado pela campanha petista para que isso ocorra. Matheus Leitão, o que você pode contar para a gente nesse sentido? Então, Ferraz, a situação é essa. Eu acho que o PT e o Lula, eles têm essa noção de que a eleição pode ser resolvida no primeiro turno, né? Por mais difícil que seja, como estava falando o Casado, não é impossível hoje, porque o próprio Datafolha está dizendo isso, né? Que o Lula hoje tem 52% dos votos válidos. E você conseguir um ponto aqui, outro ponto ali, você vai conseguindo formar essa consolidação de uma eleição no primeiro turno, ainda mais, né, como eu contei no último bloco, né, que ainda pode haver essa questão do voto útil. Então, em relação ao André Janones, eu contei na minha coluna esta semana que logo após a sabatina que ele deu, e foi muito bem na Globo News, né, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ligou para o André Janones pedindo para que eles tivessem uma segunda conversa, né, ele e o ex-presidente Lula. É importante isso porque eles se conheceram há 15 dias e o André Janones já sinalizou hoje que os outros candidatos não estão procurando ele e quem está procurando ele para o diálogo e que o diálogo anda junto com a democracia é o ex-presidente Lula. E apenas para chamar um detalhe para o eleitor, aquele eleitor que não conhece quem é o André Janones, ele é um fenômeno na internet, né, um fenômeno nas redes sociais, e a pesquisa Quest, por exemplo, mostrou, mesmo ele tendo apenas 2% nas pesquisas, que o único cenário que o ex-presidente Lula ganha no primeiro turno, segundo a pesquisa Quest agora, é quando o André Janones sai da disputa. Então, é importante, né, sempre tentar buscar novas alianças, né? O ex-presidente Lula também deseja muito o Bivar, né, do União Brasil, né, em seu palanque. Muito difícil que o União Brasil
deu apoio, né? Em relação ao Bivar, o que o ex-presidente Lula gostaria muito seria o tempo de televisão, que é o partido que mais tem tempo de televisão. Mas é muito difícil essa costura ainda, né? Eu acho que a Clarissa vai falar um pouco sobre essa tentativa do ex-presidente Lula de buscar e tentar se aproximar cada vez mais do Bivar, que estava no palanque de Bolsonaro há 4 anos atrás. Pois é, Clarissa, movimentação essa que cria dificuldades regionais ali, né? A gente sabe, por exemplo, que na Bahia o ACM Neto, né, que tenta conquistar, tá, inclusive na frente nas pesquisas para conquistar o governo do estado, rivaliza com o PT, e ele que é do União Brasil, né? O próprio governador Caiado, em Goiás também, que é do União Brasil e é apoiador de Jair Bolsonaro, também criaria ali um certo desconforto em relação a isso, mas para o presidente Lula não está nem aí com esse tipo de coisa, né? O que ele quer, de fato, é tirar aqueles nanicos do caminho, porque sobrariam votos e a fatura poderia ser fechada no primeiro turno. Quais são as informações que você tem desta movimentação em relação à União Brasil, que pode também criar essa onda para que, de fato, o pleito seja resolvido aí já em 2 de outubro? Ferraz, esse foi um dos assuntos dessa reunião também que tratou do Datafolha ontem, né? Isso também apareceu. Eles passaram o dia discutindo esse assunto, tanto os aliados interlocutores ali do Bivar, o pessoal do União Brasil, quanto dentro do PT. Mas isso já está sendo conversado há muito tempo. Só para a gente ter uma ideia, o Luciano Bivar confirmou para a gente essa conversa que ele estava tendo com o PT no começo do mês, na entrevista que ele deu para a Mariela Zonero. O que eles estavam trabalhando originalmente? Em tese, o Bivar já queria deixar o caminho aberto para uma conversa mais aprofundada num segundo turno, justamente por causa dessas questões regionais que vocês levantaram. É muito maluco a gente imaginar, né, uma composição no primeiro turno agora de União Brasil com o Lula, lembrando, né, que União Brasil foi o partido do Bolsonaro que se fundiu, nasceu de uma fusão, o PSL foi o partido do Bolsonaro, que elegeu o Bolsonaro, se fundiu com o DEM, outro antagonista ao PT, e deram origem à União Brasil, né? Ou seja, mas a gente tem dentro do PT, é muito mais do que eliminar nanico nesse caso, é parte daquele movimento que o PT quer fazer de puxar a candidatura de Lula para o centro, para tentar dizer que, olha, a gente vai reunir todas as forças democráticas no segundo turno. Eles querem trazer PSDB, depois também querem trazer MDB, trazer o Kassab também com o PSD, contra o bolsonarismo, né? Mas o que Lula está tentando fazer é eliminar, fechar já essa fatura já no primeiro turno. A questão é, o que foi colocado na mesa para Bivar fechar essa conversa, essa negociação? A presidência da Câmara depois que Lula se eleger. Aparentemente, União Brasil está achando muito pouco. O que me disseram é que Lula deixou claro nas reuniões que não está disposto, em tese, pelo menos, a abrir mão de candidaturas nos estados, em casos como a Bahia, onde o PT pode atrapalhar um pouco a vida de ACM Neto, embora ele esteja favorito, seria muito interessante para a União Brasil ter um acordo ali. Se não, mais provável é que isso seja uma conversa que se arraste para o segundo turno. Ontem, Bivar falou comigo no fim do dia, no fim não, bem à noite já, quase 10 horas da noite, e disse que a sua candidatura é irreversível. Mas eu acho que às vezes tudo depende do que estão dispostos a colocar na mesa, né? Pois é, Casado. E aí a pergunta que fica é até onde os partidos estão dispostos, aí, em especial a própria candidatura do ex-presidente Lula, que enfrenta problemas em muitos estados, né? Fez um acordo nacional com o PSB, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma disputa em torno do Senado, em que o PSB insiste na candidatura de Alessandro Molon e o PT quer lançar o nome de André Siciliano. Os 2 partidos localmente estão brigando nesse sentido. No Ceará também, né, você tem uma confusão ali envolvendo a atual governadora que era do PDT, saiu, o Ciro Gomes impôs um outro nome, junto com sua família, e você tem diferenças regionais bastante significativas ainda também no Acre, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul parece que deu uma resolvida ali na parte no que diz respeito ao apoio do PSB ao PT. No entanto, essas diferenças regionais, elas existem, e tudo isso acaba entrando na mesa na hora de negociar
esses apoios. Como é que você vê esses movimentos? É possível contornar tudo isso ou o preço pode custar caro demais e inclusive, de alguma forma, comprometer a governabilidade, o plano de governo de um candidato que, ao que tudo indica, tem, segundo as pesquisas, uma vantagem muito grande em relação ao seu adversário? Eu acho que você tem toda a razão aí. Veja só, vamos por partes, né? Nos estados, o que você vê hoje, a gente fala muito da pesquisa nacional, da disputa nacional, presidencial, evidentemente, mas o que está acontecendo nos estados, segundo as próprias pesquisas regionais, é uma situação completamente distinta da disputa nacional. Por quê? Se você tem, no caso da disputa presidencial, uma definição ou pré-definição de intenção de votos muito grande, nos estados é exatamente o oposto. 70% dos eleitores dizem nas pesquisas que não tem candidato a deputado nem senador. Isso cria uma instabilidade, naturalmente, que desfavorece o fechamento de alianças de forma expressa. Prejudica também, prejudica em termos, a projeção para o próximo governo federal, no caso, pelo seguinte também: os candidatos, salvo Ciro Gomes, o Janones fez essa semana, salvo esses dois, os outros candidatos ainda não sequer mostraram a que vieram, ou seja, eles não disseram para os eleitores, nem para os seus aliados, o que pretendem fazer. Você não tem plano de governo, não tem proposta de governo, não tem programa de governo. Você não sabe o que o Lula, por exemplo, ou ainda, no exemplo, Jair Bolsonaro, líderes das pesquisas, pretendem fazer no governo. Essa é uma realidade. Evidentemente, a vitória une. A vitória na urna une, tende a unir. Mas é preciso considerar um aspecto novo. Pela primeira vez, nós passamos por uma eleição, estamos passando por uma eleição, onde está muito claro que qualquer que seja o vencedor, seja em 2 ou 30 de outubro, em 2023 ele enfrentará uma oposição acirradíssima, duríssima, como nunca, aparentemente, como nunca se viu. Mesmo que a vitória una aliados na urna, você terá um quadro extremamente diferente no ano que vem e marcado pela insegurança. Insegurança econômica e institucional. Institucional por quê? Porque estão mudando a Constituição a cada 40 dias. Isso é um fator de provocação de conflito. Enfim, como eu vejo. Desculpa a interrupção, deu uma travadinha aqui para mim. Agora, nossa última rodada de comentários aqui, peço só que vocês sejam um pouco breves por causa da questão do tempo. Matheus, a gente falou da estratégia Lula, de faturar a campanha, a eleição no primeiro turno. Vamos falar um pouquinho da estratégia Bolsonaro, levar para o segundo turno e tentar, de alguma forma, garantir que haja uma nova eleição, como eles gostam tanto de dizer. Como é que você vê este movimento? Bolsonaro tem o apoio do Centrão, Bolsonaro tem o apoio de parte considerável do Congresso Nacional, graças principalmente à distribuição de verbas via orçamento secreto. Como é que você vê esta movimentação política de Bolsonaro? Ele tem para onde correr, para onde levar, para conseguir levar a eleição para o segundo turno? Então, a aposta, eu conversei ontem com integrantes da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, e a aposta deles é no quadro que vai se apresentar em agosto. Em agosto, os benefícios criados pelo presidente nessa PEC kamikaze, junto com o Congresso Nacional, vão estar no bolso dos brasileiros, como eu disse no primeiro bloco. Além disso,
ele aposta numa deflação, né, porque realmente é o que os economistas estão dizendo, né, o mês de julho vai ter uma deflação, isso vai ser divulgado em agosto, ou seja, vai ser um fator positivo para o presidente Jair Bolsonaro, e isso vem por conta da diminuição dos preços dos combustíveis, né, e entre outros fatores, e ele também acredita que com o início da propaganda eleitoral gratuita na TV, a situação dele pode melhorar, a venda daquilo que ele defende, né, para o eleitor pode ser feita de uma outra forma. É curioso, né, Ferraz, lembrar que o ex-presidente, né, que o presidente Jair Bolsonaro, ele teve 17 segundos apenas na última eleição, e no horário de TV, e ganhou a eleição com as redes sociais. E agora está apostando na TV para ver se muda esse quadro em que ele está, junto com esses outros fatores que eu citei. Agora, Clarissa, deu para entender qual que é o principal ponto ali, né? Segundo o Matheus, é você buscar, do ponto de vista do Bolsonaro, lugares aonde possa reverter este quadro. Você acredita que, de alguma forma, ele tem, do ponto de vista político, de alianças, para onde correr? Porque essa vantagem que foi colocada aqui na pesquisa do Datafolha acaba encurtando o tamanho da mesa do presidente, né? Em algum momento é mais natural que todos corram para a mesa de quem eles acham que será o vencedor, e o Lula mantém uma vantagem de 18 pontos bastante estável, como nós já colocamos. A gente sabe que aqui, né, no Brasil, às vezes a gente tem muito uma tradição de vários partidos acabarem zezando de um lado para o outro com maior conforto, com a maior tranquilidade, como se a questão ideológica aí não tivesse nenhum peso, né? Então não dá para dizer que os partidos que hoje aí estão meio soltos, evitando aí se alinhar diretamente ao ex-presidente Lula nesse momento, não poderiam de forma alguma migrar para o governo do Bolsonaro caso ele consiga melhorar o desempenho dele aí nas pesquisas. Mas, pelo menos neste momento, o que a gente ouve nessas legendas, estou falando aí de União Brasil, estou falando do PSDB, falando do PSD, falando do MDB, neste momento não é o que a gente escuta. O que a gente escuta é sim um pezinho na campanha do ex-presidente Lula, já pensando no segundo turno. A grande questão aí é que o presidente Jair Bolsonaro vai pagar lá na frente a conta da escolha que ele fez de se tornar absolutamente dependente do Centrão. Ele criou uma situação em que hoje ele empoderou esses partidos de tal forma em que a gente vê o presidente da Câmara, Arthur Lira, se sentindo no direito de alterar o regimento no meio de uma votação importante em andamento, aprovando benefícios que infringem a Constituição, a lei eleitoral, para poder servir aos propósitos do presidente Jair Bolsonaro. Isso vai ser cobrado lá na frente. O Centrão vai querer mais ainda do que já teve. Então, me parece que isso vai dificultar, inclusive eles não vão querer dividir com um monte de gente. Isso, por si só, pode criar uma dificuldade para o presidente Jair Bolsonaro. Vamos supor que Bolsonaro consiga virar o jogo, consiga se eleger, vença a disputa. Claro, ele pode conseguir atrair setores do PSDB, como ele já fez, setores do MDB, como já fez, do PSD, talvez não os partidos oficialmente aderirem ao governo, mas ele vai puxando de volta esse pessoal. Agora, não vai ser um trabalho tão simples considerando essa escolha que ele fez até agora, eu acho. Zé Casado, Gilberto Kassab, além de ser um político exímio, é considerado também um grande analista de conjunturas, né? Inclusive tem uma piada que falam assim: se você vir o Kassab pulando de um prédio, vai atrás porque alguma coisa ele viu e você não está enxergando. Ele deu uma declaração hoje no jornal Folha de São Paulo dizendo assim: o último ato do Bolsonaro para tentar mudar um pouco este quadro é a campanha. Só lhe resta fazer campanha. Como é que você vê essa análise? Olha, eu acho que ela é procedente, embora a minha ressalva seja a seguinte: se o Gilberto Kassab pular de um prédio, eu não pulo. Quero deixar bem claro isso. Porque, veja, a política ela é extremamente volúvel. A perspectiva de poder é um imã político, um imã na política.
O que nós estamos assistindo neste momento? A possibilidade do Bolsonaro virar o jogo está restrita, tá, ao efeito possível de um Bolsa Família, agora com outro nome, Auxílio Brasil, enfim, multiplicado. Tudo bem, isso é um instrumento de campanha do governo, sempre foi assim. O Lula, por exemplo, se reelegeu na esteira do Bolsa Família. Agora, a primeira pesquisa que eu vi a respeito foi dessa semana, da FSB, tá, onde estava claro o seguinte, tá, 11% dos entrevistados diziam, nessa pesquisa, que teria pouca influência no voto, na decisão de voto, o aumento do Auxílio Brasil. E 50% diziam que não haveria nenhuma influência aumentar o Auxílio Brasil. São 61% dos entrevistados pela FSB. Se isso for correto, a expectativa do Bolsonaro sobre isso se dilui. Ela não tem razão de existir. Tá? Os partidos, naturalmente, têm interesse, tá, em não perder a perspectiva de poder. Isso é natural da política. Naturalmente, estão com um pé no Lula, outro no Bolsonaro. Eu não vejo como mudar esse quadro depois de um ano. Até porque os 18 pontos, por exemplo, de diferença entre os dois candidatos, não é uma novidade. Isso se mantém há um ano. Há um ano que estamos assim, aliás, mais de um ano e meio. Temos isso, um ano e meio, de fato. Né? Um ano e meio. Então, acho que não vejo a eleição decidida, não vejo decisão no primeiro turno, mas vejo pouca possibilidade de reversão do quadro a favor do Bolsonaro hoje. Muito bem. Nós chegamos ao fim de mais um Os Três Poderes. Lembrando que nosso programa fica disponível em todas as nossas redes sociais. Se você ainda não nos segue em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e até no LinkedIn, inscreva-se para receber notícias sempre fresquinhas da equipe de Veja. Voltamos na próxima sexta-feira. Eu agradeço a presença de Matheus Leitão, de Clarice Oliveira e de José Casado, o melhor time de colunistas do Brasil, e desejo a todos vocês que nos assistem um bom fim de semana.